Fazer uma pergunta, se você quiser responder, coloca aqui nos comentários. Você acha que existe algum país de língua espanhola que fale, que use o espanhol mais certo? Você acha que o espanhol mais certo é o falado na Espanha, lá na Península Ibérica, algum país da África, ou então aqui algum país da América Latina que se usa o espanhol mais correto? Você acha que a gente pode dizer isso? Existe algum país que fale o espanhol mais certo? Coloca aqui nos comentários para mim. Beleza, galera? Eu sou o professor Carlos, este é o canal Prof. Carlos Muchacho. Sejam todos bem-vindos, sejam todos bem-vindos. Então eu vou falar hoje aqui de um assunto de língua espanhola que é com relação aos sotaques de alguns países, né? Somente alguns, é claro. Imagine se fosse falar de todos, nem eu saberia falar de todos. Alguns pontos, algumas características aí de alguns países, algumas particularidades da língua em alguns países de língua espanhola. Então vamos lá. Antes de iniciar, coloca aqui para mim nos comentários se você já foi para algum país de língua espanhola, se tem um país de língua espanhola que você gosta mais de sotaque, se você tem mais conhecimento de filmes, mais de um país do que de outros países. Se você gosta, né, de mais a pronúncia, o sotaque, algum vocabulário específico, alguma expressão específica, um jeito de falar diferente de algum país, coloca aí para mim para a gente trocar uma ideia. E aí, se você gostar desse vídeo, dá uma curtida. Se você não me segue ainda e quiser, clica aqui no botão vermelho e ativa o sininho. E se quiser também mandar para os seus amigos, fique à vontade. Então é importante a gente pensar o seguinte: a língua espanhola, o idioma espanhol é um idioma só, né? A língua espanhola, a gente fala o espanhol, o castelhano, na verdade é a mesma língua. Essa coisa de dizer na América Latina se fala o castelhano, na Espanha se fala o espanhol, na verdade é a mesma língua. O que tem diferença é assim como tem diferença nos países de língua portuguesa. Cada país tem as suas particularidades. E ainda dentro do mesmo país, tem regiões que têm suas particularidades. Dentro da mesma região, da mesma cidade, ainda há as particularidades devido a questões idade, né? Pessoas aí com 90 anos, uma pessoa que é ali um pré-adolescente. Gírias da idade, a situação econômica, a questão ali do convívio social, aquilo que é acostumado a falar dentro da sua casa, as pessoas que você convive. Então tudo isso vai influenciar. Imagine em estados diferentes, países diferentes, regiões diferentes, isso vai ampliar muito. Então pensando em tudo isso, aproveitando a pergunta lá do começo, não existe um país que fale a língua mais correta. Você fala, eu prefiro o espanhol da Espanha. É uma questão particular sua. Tem gente que prefere o espanhol da Argentina, do Uruguai, do México, da Guatemala, Porto Rico e assim por diante. A gente está falando de uma língua que tem oficialmente 21 países no mundo que falam a língua espanhola, né? Oficialmente, né? Se a gente for pensar, os Estados Unidos oficialmente tem o inglês, mas a segunda língua deles é a língua espanhola. O número de falantes de língua espanhola nos Estados Unidos é muito grande, principalmente mexicano, né? Você vai para o Uruguai, aqui embaixo do Brasil, na América do Sul, muita gente fala a língua portuguesa, inclusive uruguaios. Na escola eles estudam a língua portuguesa, assim como aqui no Brasil a gente estuda inglês, e também semelhante, né? Claro que não é exatamente a mesma relação, nos Estados Unidos se estuda a língua espanhola. Então os países que a gente fala hispanohablantes, os países aqui da América Latina, os países de língua espanhola, cada país tem uma forma diferente. Existem vários sotaques bem interessantes, né? Você vai aqui para a Argentina, para o Uruguai, para o México, para o Chile, parece muitas vezes que está num país completamente diferente. Vou falar uma coisa para você que fala o português. Você já falou com português, né? Pessoas lá de Portugal, tem muitas vezes que eles estão conversando entre eles, você não consegue entender algumas coisas. Isso acontece também aqui nos países de língua espanhola. Muitas vezes as pessoas não conseguem entender quando vem de um país, às vezes que até um país vizinho, por causa de alguns vocabulários, algumas expressões que são diferentes. A forma muitas vezes de você não falar, não pronunciar a última sílaba. Isso acontece muito no Chile. No Chile é bem comum eles usarem uma expressão que é iapo ou só ia, ia, YA, como se fosse um sim, né? Ya. Beleza, como se tivesse sim, claro, sim. No espanhol poderia ser por supuesto, no espanhol da América Latina, maior parte dos países. Na Espanha seria um vale, escreve com V, né? Vale. No Chile se usa muito ya, ou iapo. É uma questão muito comum, uma expressão muito comum. E é comum eles não pronunciar a última sílaba de algumas palavras, né?
é uma questão específica, não é um erro de forma alguma, não é considerado errado, porque isso é sotaque, isso é questão cultural, isso é a ideia deles, como eles utilizam a língua, como é que é a variação, né, do idioma, de que forma que eles estão familiarizados, acostumados a utilizar a língua, isso é uma questão cultural. O Argentina e Uruguai, alguns outros países, assim, em algumas regiões ocorre, tem algo que eles usam muito que é o boceio, né? O bos, escreve V-O-S, que é uma variação do vosotros, da segunda pessoa do plural, mas o bos, ele é usado na segunda pessoa do singular para substituir, muitas vezes, o tu, né? O tu com acento, que é usado na informalidade. No espanhol, a gente estuda normalmente assim. Os te a gente fala para senhor e senhora, pensando assim no Brasil, e tu seria equivalente a você, né? Só que da segunda pessoa no espanhol. Beleza. Só que na Argentina, principalmente, partes do Uruguai e algumas outras regiões também, mas basicamente a Argentina, eles usam boceio no ambiente informal ou de forma geral com as pessoas que têm intimidade. É como mais ou menos aqui no Brasil a gente usa o você. Claro que a gente tinha o vós me ser, o vossa mercê, né? Que é algo bastante antigo. Esse vos é bastante antigo, inclusive na Espanha se usava em ambientes informais, mas isso já não se usa mais na Espanha, tá? Outra coisa interessante, né, que se usa muito, que se acontece muito, que é conhecido tanto na Argentina quanto no Uruguai, praticamente em todos os dois países, duas letras, a letra Y e o LH, né, que é os dois L's do espanhol. Quando a gente fala palavras como rua em espanhol, você escreve C-A-L-L-E, né? Calle, calle, cache, calle. A maior parte dos países da América Latina falam como se fosse um som do Y, né? Calle. Beleza, alguns lugares falam calle, calle. Na Espanha também fala às vezes calle, calle e outras formas. Mas na Argentina e no Uruguai fala como se fosse um CH, cache. Isso acontece com a letra Y e com os dois L's. Então, se eu falo chuva em espanhol é com dois L's, é lluvia que eu escrevo. Mas na Argentina e no Uruguai você vai falar como se fala muito parecido com chuva no português. Você vai falar lluvia, cache. Eu em espanhol você escreve Y-O. Muitos países você fala yo. Alguns países você fala yo. Na Argentina e no Uruguai, de forma geral, vai falar cho, como se fosse um CH. E é legal também, né, claro, que a gente tem muitos filmes argentinos, né, algumas décadas aí que alguns filmes argentinos vêm aí ganhando muitos prêmios, inclusive o Oscar, né, aquele Oscar lá em Hollywood, nos Estados Unidos, vários filmes que a gente pode procurar aí no cenário, na parte dos filmes argentinos, e aí é legal porque daí você pode aproveitar para ouvir um pouquinho do sotaque. Na Netflix tem alguns filmes, quem tem Globoplay, Amazon Prime, HBO, em outros streamings aí você encontra vários filmes argentinos, é bacana para você poder acompanhar isso também. Muitos aqui estão familiarizados com o futebol argentino, além dos filmes, né, para poder também ouvir um pouquinho do sotaque em espanhol. Uma coisa que eu já ouvi bastante gente falar, tanto o México quanto a Espanha, eu já ouvi muita gente achar que falar assim, o México é mais fácil de entender o espanhol do México, ou então é mais fácil de entender o espanhol da Espanha. Tem muito sentido isso, né? Às vezes não tem um pouco mais carregado, como eu estava falando, do espanhol da Argentina, do Uruguai, o do Chile talvez seja um pouquinho mais difícil de entender para a maior parte das pessoas. E realmente, ouvindo pessoas mexicanos falando espanhol, espanhóis falando espanhol, principalmente mexicano, para mim, eu acho um pouco mais fácil de entender, né? Isso desde que eu comecei a estudar espanhol, né? Antes de ser professor, muito antes, eu estou falando isso há mais de 15 anos, né? Eu já achava o México um pouco mais fácil. E é interessante pensar também, eu não sei se isso tem alguma relação, talvez tenha, acredito que sim, as novelas mexicanas podem ter influenciado muita gente aqui no Brasil, o Chaves, né, o programa do Chaves, alguns filmes mexicanos que foram bastante premiados em algumas décadas passadas, o México agora... Não digo que a Argentina tenha substituído na questão do cinema, mas ele está repercutindo mais filmes na Argentina, no cenário, nesses últimos anos, né? A Argentina está à frente do México aí em filmes mais conhecidos. O México era o país da América Latina que tinha mais filmes famosos, se a gente for pensar em décadas passadas. Pode ser que isso também tenha influenciado a ter essa impressão de ser mais fácil, né?
Pode ser isso também. O grupo Maná, que seria o grupo que mais fez sucesso, Rebelde, né? Se a gente for pensar no grupo Rebelde, bastante famoso, né? Em várias músicas aí que muitos brasileiros cantam, nunca estudaram espanhol, mas cantam música dos Rebeldes. Música do Maná já foi para uma novela brasileira, então tem várias questões aí. O filme Viva, a Vida é uma Festa, eu já fiz vídeo aqui no YouTube sobre esse filme também, que fez bastante sucesso, né? Um dos 007 se passou no México, apesar que as cenas que se falavam em espanhol do México eram bem poucas, né? Mas a gente pensar mais como Chaves e novelas, eu acho que é algo que mais foi mais famoso, né, que a gente poderia dizer nesse sentido. E a Espanha, além de filmes espanhóis, que a Netflix está cheio de filme espanhol, né? A gente tem filmes do Pedro Almodóvar, vários filmes muito famosos, né? E a Netflix está fazendo filmes originais da Netflix. E aí, claro, tem a série Elite, o filme Poço, Contratempo, filmes famosos aí, Toque Toque, né, que é uma comédia espanhola. E aí o que é mais famoso de todos aí, que a gente for pensar em cinema espanhol, mais conhecido, é La Casa de Papel. La Casa de Papel é uma série, é uma das séries mais assistidas da Netflix, é uma série espanhola. A maior parte dos artistas, dos atores que participam da série, eu acho que não todos, mas a maioria deles são nascidos na Espanha. Então, tudo isso facilita. E é claro, né, a Espanha tem uma coisa que é a letra Z, o D no final da palavra. Em algumas regiões da Espanha, como Madrid, né, cidades próximas, eu inventei isso aqui, ficou horrível, né? Eu não sei, o meu espanhol é mais aqui da América do Sul e eu não sei imitar essa forma de falar. Então, assim, palavras como tem o Z, né, a letra zeta, como março. Pensa uma coisa, no inglês, quem estuda inglês, você fala lá o thank you, mais ou menos assim, não é nem thank you e nem thank you. É meio que uma mistura, né? Dizem que estuda inglês e falam thank you. Outro país que eu já ouvi falar que o país da Shakira, né? Shakira lá de Barranquilla, Colômbia, Pablo Escobar. Claro que não é só isso, né, gente? Eu tô fazendo uma coisa que eu não gosto quando faz, quando você quer resumir um país a uma pessoa, a um estilo, que nem aqui no Brasil quando eu falo, né? O que é Brasil? Brasil, tem gente que acha que Brasil é um lugar que só tem mato, né? Todo mundo é do mesmo jeito, tem lugar do mundo que acha assim, né? Ou então o Brasil é só futebol, Brasil é só carnaval. Um país tem milhares de coisas interessantes. A Colômbia, ela também é um dos países que se dizem, né? Que é um espanhol um pouquinho mais fácil, talvez pelas músicas também. É um espanhol que tem uma mistura muito grande, é um país grande, né? Não é um país do tamanho do Brasil, ele é menor que o México, claro, mas é um dos maiores países de língua espanhola. A Colômbia tem uma mistura muito grande, então é muito difícil de você falar o espanhol colombiano de um determinado jeito, né? De forma geral, a maior parte das pessoas tem uma maneira de falar, mas a gente tem um acesso muito grande às músicas colombianas. Porto Rico, né? Porto Rico a gente tem um monte de bandas famosas aí recentemente, né? Que são de Porto Rico, da República Dominicana também. São espanhóis um pouquinho mais difíceis, talvez, mas devido à influência aí das músicas, pode ser que muita gente aqui no Brasil tenha uma facilidade maior. Você ouve muitas vezes a música, você vai acostumando, principalmente se você acompanhar a letra junto, que é uma dica que eu dou. Vai acompanhando a letra junto, vai tentando contar junto, cantar junto, vai tentando entender pelo contexto. Aí, claro, né, se você não conseguir entender o significado nem pelo contexto, você pode procurar no dicionário. Mas já digo, tem um monte de música aí de Porto Rico, República Dominicana, que você não encontra no dicionário, porque às vezes são palavras, são expressões, são gírias que são típicas daquela região. Aí você vai ter que fazer um estudo um pouco apurado ou perguntar para mim. Se eu não souber, eu busco aqui na internet, faço uma pesquisa aqui, dou uma aprofundada aqui na pesquisa e te respondo aí nos comentários também. Cuba tem uma outra questão bem interessante, que é a letra L com relação à letra R. Aí você fala assim, professor, porque eles falam igual Cebolinha? Eles trocam R pelo L? Não, tem nada a ver com isso. O que acontece? Palavras que terminam com R, muitas vezes eles falam com um som muito parecido com L, igual amor, amor. É muito sutil. Eu tenho amor por ella. Algo assim. Me gusta mucho esta mulher. Eu amo muito esta persona. Então é essa questão de você colocar o som do L, né,
na letra R no final de algumas palavras. Mas isso também não é todo cubano que faz isso. Uma sugestão de uma banda incrível, muito antiga, galera. Inclusive, se eu não me engano, apenas um músico está vivo com em torno de 90 anos. Buena Vista Social Club. É um velho aqui esse professor, né? Falando de uma banda de quase 100 anos aí. E agora, a parte final do vídeo, né? O vídeo fica muito grande, um pouco cansativo. Alguns vocabulários, assim, que... É muito louco isso. Pensa a palavra banana. Banana. Não precisa falar assim, né? Banana. Banana é uma palavra universal, tá? Mas você vai, na América Latina, praticamente todo mundo chama de banana. Você vai para a Espanha, alguns chamam de banana, alguns chamam de plátano. Mas tem outras palavras que têm uma variação muito grande, veja só. Eu vou dar até uma colada aqui, porque algumas eu sei de cabeça, as outras eu não sei. Tipo a palavra caneta. Caneta a gente estuda em espanhol, que é bolígrafo, né? Eu tenho um bolígrafo. Palavra masculina, só que nem todos os países chamam de bolígrafo. Algumas regiões de alguns países não chamam. Chamam como? A Espanha chama de bolígrafo, de forma geral. México, pluma. Argentina, lapiseira e Colômbia, esfero. Legal. Palavra ônibus. A palavra ônibus tem uma variação muito grande. De forma geral, a gente estuda que ônibus em espanhol é autobus, ou alguns países chamam de bus. Mas, olha lá, no México, muitos lugares chamam de caminhão. Na Argentina, coletivo, isso acho que é conhecido por muita gente. Colômbia, bus, só bus. E República Dominicana, guagua. E eu tenho quase certeza que em Cuba se chama guagua também, e na Venezuela, fala essa palavra, Venezuela. Olha que palavra bonita, né, para expressar, eu adoro essa palavra, acho linda. E pipoca, a gente estuda que pipoca em língua espanhola é palomita. Legal, interessante, né, que pomba é paloma, pipoca é palomita. E a gente está numa feira, numa praça, as pessoas jogam pipoca para pomba, né, então, la palomita para la paloma. Tá, por que eu falei isso? Sei lá, veio na cabeça. Ó, pipoca, palomita, na Argentina, pocholo, na Bolívia, pipoca, Chile, cabritas, Cuba, rositas. E aí, alguns outros países têm outras variações também. Galera, e é isso aí, é óbvio, né? São 21 países oficialmente de língua espanhola, eu falei só algumas coisinhas assim rápida, tá? Quer colocar mais alguns aí que você conheça? Você que é nativo de algum país de língua espanhola, você que já viajou para algum país de língua espanhola, tem contato, tem familiar, tem amigo, coloca aí, dá uma complementada para mim. Se você tiver alguma coisa que você, professor, acho que não é bem assim, eu vivi 1 ano nesse país, nunca vi ninguém falar isso, galera. Meu conhecimento aqui, eu moro no Brasil, viajei aqui pela América do Sul por alguns países, né? Nunca morei em outro país, só passei um tempo em alguns países da América do Sul. Tenho contato com pessoas de vários países, assisti muito filme, muita série, ouço muita música, mas, claro que eu não sei, a maior parte das coisas relacionadas à cultura e até mesmo à língua, sotaque, não tem como eu saber, beleza? Mas é isso aí, dá uma curtida aí se você gostou e a gente se vê no próximo vídeo, galera. Abração, até mais, tchau, tchau.